Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Sempre aqui na TV Diário e também no YouTube, nas plataformas sociais, na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Faux. E mais uma vez com um convidado especial dentro da série de programas que nos propomos a apresentar, a partilhar com os nossos telespectadores, Diálogo Interreligioso. Tivemos aqui na edição passada a presença do padre Lauro Trevisan. E hoje está aqui conosco o pastor Paulo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, com quem também vamos conversar a respeito daquilo que é comum, daquilo que diferencia as doutrinas tanto da Igreja Evangélica, de uma forma geral, quanto a doutrina espírita. E como o convidado hoje é trazido pelo Diógenes, vou pedir ao Diógenes que faça uma apresentação mais completa do nosso convidado e já encaminha a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje, Diógenes. Certo. Bom, então, primeiro agradecendo, Paulo, pela tua vinda, tá? Que prontamente aceitou o convite, né? E isso nos alegra muito, porque a gente não sentiu nenhuma resistência dele, né? Consegui com que ele viesse por intermédio de um primo meu, né? Que elogiou bastante o pastor Paulo, disse, não, chama ele que, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu trazer esse momento para cá. E claro, sempre agradecendo o Diário pela oportunidade que o Diário nos dá, né, de ter essa troca aqui, né, de ter essa democracia, como a gente fala, né. Paulo, assim, ó, o que acontece? A gente tem aquela passagem do bom samaritano, né, em que o Senhor da lei chega para Jesus e diz para Jesus, né, quem é meu próximo? E aí Jesus conta aquela historinha, né, do bom samaritano. E por que ele escolheu o samaritano como o herói ali da passagem, né? Justamente para dizer que todos nós somos iguais perante a Deus, porque naquela época existia muita divergência religiosa, né? Eram os levitas, os sacerdotes ali, os samaritanos, então eles divergiam, cada um querendo ser o dono da verdade, né? E Jesus, ele trouxe aquele ensinamento profundo para dizer, calma, diante do nosso Pai, todos nós somos iguais. Podemos divergir, podemos conflituar em alguns momentos, mas todos nós somos iguais. Paulo, qual é a tua visão a partir dessa ideia? Assim? Será que Jesus está orgulhoso da gente agora ou não? Bom dia a todos. Bom dia ao Vicente, ao Diógenes, ao Brandão. É uma grande alegria estar aqui participando desse momento enriquecedor, né? Como você falou, Diógenes, sobre a passagem bíblica do bom samaritano, contextualizando ela até para que os nossos, vamos dizer, ouvintes e telespectadores também, né, possam entendê-la melhor e contemporizá-la, trazê-la para os nossos dias hoje, como de fato Jesus é perguntado por um advogado da época sobre algumas questões religiosas, né? O que devo fazer para me dar bem com Deus, vou usar essa expressão. Aí Jesus imediatamente cita, né, o maior dos mandamentos, de acordo com o judaísmo e o cristianismo: ame a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Fazendo-se de desentendido, o advogado, então, tira o foco da pergunta primeiro e faz uma outra pergunta. Mas quem é o meu próximo? Já com uma intenção preconceituosa, porque à época havia uma divergência entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos eram judeus mistos, porque muitos nasceram durante o exílio na Babilônia.
E ali houve uma miscigenação, e o judeu, teoricamente de pedigree, o judeu puro, ele não aceitava o samaritano. Então os samaritanos eram meio que considerados como Uma subclasse. párias, uma subclasse, né? Então Jesus, ele tece essa parábola, né? Maestralmente, ele tece essa parábola. E o que mais me chama a atenção, e eu gostaria de fazer uma aplicabilidade com a nossa vida, que propositadamente Jesus, ele diz que descia de Jerusalém, né, religiosos. E nessa estrada sinuosa, eu tive lá pessoalmente em Jerusalém, nessa estrada sinuosa, havia um moribundo. E vejam só a construção. Esse moribundo, ele é deixado por Jesus na sua confecção sem roupa e semi-morto, para que não houvesse uma possibilidade na aproximação de identificar, ver se era judeu pela roupa ou era judeu pela fala. Então Jesus propositadamente deixa o cara seminu e desacordado. E passa, né, o religioso maior ele passa de largo por causa das consequências religiosas de contaminação daquela época, passa de largo. E o outro religioso de uma hierarquia menor, que seria o músico da igreja, vê o exemplo do pastor, né, ou do rabino, ou do sacerdote passando de largo, e ele também passa de largo. Mas por essa mesma estrada passava um samaritano, que, ao contrário dos religiosos, se aproxima. Se aproxima, ele dá os primeiros socorros, coloca o pseudo-indigente sob a sua montaria, leva-o até uma estalagem e ainda diz assim: se houverem gastos posteriores, na volta eu pagarei. Aí Jesus olha para o advogado e pergunta para ele: qual desses se fez próximo do próximo? O que eu apreendo desta parábola e tem a ver com essa convergência da fé? Primeiro, a vida é uma estrada. Eu gosto dessa metáfora, principalmente daquela música sertaneja, nessa estrada da vida. Essa estrada da vida. Cujos autores são... Almir Sater, né? Não, Estrada da Vida. Nessa longa estrada da vida. Eu enxergo a vida como uma estrada, na qual, uma estrada que é comum a todos nós. Milionário Zé Rico. Milionário José Rico. Milionário José Rico. Muito obrigado, Marcelo. Nessa estrada da vida, a estrada, ela serve como metáfora para a vida, porque é nessa mesma estrada da vida que cada um faz o seu caminho. E o caminho na estrada da vida, ele é feito pelo caminhar do caminhante. Ou seja, a vida é a mesma para todos, mas cada um de nós, de per si, a partir das suas vivências, vai fazendo o seu caminho na estrada da vida. E o caminho que foi feito pelo samaritano, na mesma estrada dos religiosos, foi um caminho que agradou a Deus. Por quê? Porque não adianta estar perto e não se fazer próximo. Presença sensível. Independentemente da formação religiosa, a fé, que é subjetiva e que também ela pode ser vista de uma forma objetiva como um conjunto de regras, a fé, ela precisa deflagrar em nós uma empatia tal que eu não esteja simplesmente perto das pessoas no elevador, perto do meu cônjuge, dos meus filhos. Eu preciso me fazer
uma presença sensível. Porque a fé em mim, a religiosidade em mim, Deus em mim, precisa me aproximar do próximo. Porque Deus, ele só se permite ser amado não diretamente, mas no outro. Exatamente. Deus Nós temos um ditado que diz que Deus cuida das criaturas através das próprias criaturas. Sim, sim, sim. E interessante que ele se fez próximo, sem saber se ele era católico, se o moribundo ali, seminu e inconsciente era católico, era evangélico, ou ele era budista. Isso não importa. É um ser humano. E a fé, além de nos fazer mais próximos do próximo, ela enaltece e dignifica a humanidade, nos deixa mais humanos. A fé que nos isola, a fé sectária, a fé que leva ao ser humano ser moralista, a achar que ele é o que é certo, essa é uma fé capenga, é uma fé que está doente, não é uma fé, vamos dizer assim, biblicamente embasada. Sem dúvida. Perfeito. Muito bom, muito bom. Também gostei demais, né? E até quero parabenizar o Diógenes, né? Não apenas pela escolha do convidado, mas pelo início que nos trouxe a partir de uma das parábolas que eu considero mais ricas e mais elucidativa, mais esclarecedoras dentro das grandes lições e ensinamentos de Jesus. Realmente, esta parábola tem muita simbologia, muitos sinais, muita informação de Jesus, de tal forma que até hoje nós continuamos discutindo o significado da parábola do bom samaritano. Acho que isso aí já foi um ótimo começo para identificar pontos que nos aproximam, né, naquilo que eu penso seja a natureza, a finalidade de cada religião, religar com Deus, por caminhos diferentes às vezes, mas a mesma fonte, da qual nós viemos. O mais interessante, desculpe te Não, interromper, claro. O mais interessante é que esse religare, né, que está na etimologia da palavra religião, esse religare com Deus, esse se religar com Deus, passa também necessariamente pelo meu êxodo, entenda-se êxodo por saída, pelo o meu êxodo de mim mesmo em direção ao meu próximo, considerando o meu próximo tão importante quanto a mim mesmo. Verdade. Jorge? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu sei que nos chama a atenção, porque aqui também a gente está aqui também para aprender contigo, Paulo, sobre o que é ser evangélico, né? Isso, a tua explicação foi muito boa mesmo. O último censo de 2022 constatou que o crescimento muito grande, né? Principalmente das derivações evangélicas, né? E uma constatação que, principalmente nas regiões norte e nordeste, né, o número de novos centros, de novos templos, é o dobro, né, das escolas e dos hospitais. Né? Então, esse crescimento, principalmente nas últimas décadas, das religiões evangélicas, né, principalmente neopentecostal, né? O que tu justifica, como tu justifica? E será que estão sendo essa capilaridade que acontece junto às cidades, né, que estão crescendo, será que se pode dizer que esse pronto-socorro emocional está aproximando mais as pessoas da religião evangélica? Brandão, nós somos seres agônicos, em agonia. A vida em si mesmo, ela nos atribui muito pouco sentido, sendo que nós mesmos é que atribuímos sentido à vida, cada um de nós.
E esse ser que vive em agonia, em busca de propósito, de sentido, esse ser, ele tenta encontrar sentido. E a religião, num primeiro momento, a religião institucionalizada, né, ela proporciona ao ser humano, através da religião, a capacidade de se organizar, dar sentido a esse ser humano, e isso foi visto por várias pessoas, de várias formas, e, infelizmente, como nós estamos hoje vivendo uma pós-modernidade, né, onde o indivíduo ele é o centro, né? Como Bauman, o polonês Zygmunt Bauman, né, escreveu nos anos 2000 sobre a modernidade líquida, ali que é aquela saída da modernidade cartesiana, do racionalismo, para o afrouxamento dos valores, o afrouxamento de tudo que é sólido, sofrendo uma liquidez, né? Então, o ser humano hoje ele está em busca de sentido. E essa sociedade já percebeu, o capitalismo percebeu isso. Então, valendo-se algumas pessoas mal intencionadas, valendo-se dessa necessidade humana quase que instintual, intrínseca ao ser humano, de busca de sentido, e vendo na religião uma possibilidade de atração, de dar significado, de oferecer. Esse ser humano agônico, ele se transformou num consumidor. No consumidor daquilo que ele quer, daquilo que ele acha que necessita. E, infelizmente, muitos se valem da religião, né, institucionalizada para oferecer às pessoas um produto, um pacote que, infelizmente, não consegue oferecer o que realmente as pessoas querem. E daí talvez nos ajude a explicar o aumento não só de instituições, mas o aumento de adeptos que talvez estejam buscando respostas para as suas agonias. Infelizmente, eu digo isso, muitos utilizam a religião de forma manipulativa, porque toda religião ela possui um tripé, a institucionalizada. Ou você pega o sujeito pela culpa, porque de acordo com o sociólogo Otto Maduro da Venezuela, que conceituou religião, ele diz que religião é um conjunto de regras em relação a um ser supremo e com o qual a gente estabelece uma relação de eu faço uma coisa para ele, ele faz uma coisa para mim. Uma relação de troca. De troca, isso. E aí as pessoas elas começam a ver a religião como se fosse um grande supermercado, uma grande prateleira, onde eu vou ali e eu me sirvo. E daí a fé bíblica, a fé evangélica, porque é dos evangelhos, né? Não é de nenhuma igreja evangélica, é dos evangelhos, ela vai perdendo sentido. E daí nasce o sectarismo, nasce a minha religião é melhor do que a tua. E começa isso, e as pessoas então, elas buscam na religião aquilo que elas estão sentindo e desejando, e infelizmente às vezes elas são alvos de manipulação. Uma busca de pertencimento. São as necessidades, o Jorge como psicólogo também, necessidades básicas, universais do ser humano, de ser aceito, de se sentir pertencente a algum lugar, de ser amado, de ter um lugar de voz, de pertença, né? Talvez, novamente eu digo, o crescimento passe por isso também.
Paulo, tu falou ali da questão do afrouxamento moral, né? O afrouxamento. Isso é muito interessante, porque assim, lá no século XIX começou a surgir alguns filósofos existencialistas, né, que queriam, e eu vejo um certo ponto positivo nisso, eles queriam libertar as pessoas daquela institucionalização, aquele dogmatismo da igreja que sequestrava a moral das pessoas, né? E as pessoas não eram autênticas. Então era, por exemplo, o pensamento de Nietzsche, Sartre, tinha esse pensamento. Só que, em algum ponto, eles pecaram porque eles acabaram eliminando a nossa maior referência moral, que é Jesus, né? Como se eles estivessem também querendo combater o próprio cristianismo, como se o cristianismo fosse o resultado do que vinha acontecendo, né? E o espiritismo surge bem nesse período, né? Também buscando essa racionalidade e querendo fazer com que as pessoas desconectassem dessa prisão porque Deus punia, Deus castigava, ou tu obedece a Deus. Então as pessoas usurpavam a fé dos outros, né, os poderosos, para controle. Então Nietzsche ele tinha esse desejo de libertar. Só que o grande pecado aí foi querer eliminar tudo e dizer que cada um tem a sua moral, cada um constrói a sua verdade, cada um tem a sua liberdade. E o Espiritismo me deixou bem claro que nós temos uma moral absoluta, né? Um padrão. Tanto que a resposta mais curta do Livro dos Espíritos que nós temos é qual é o nosso maior modelo e exemplo de perfeição moral que já teve na Terra? Jesus. Como a igreja evangélica, como que tu, Paulo, vê Jesus? Eu vejo Jesus como um referencial, como o nosso protótipo, porque Jesus, ele num primeiro momento foi o unigênito de Deus. A palavra unigênito significa filho único de Deus. Depois que Deus abriu para todos nós a possibilidade da filiação, porque todo aquele que nele crer terá a vida eterna, ou a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, Jesus deixou de ser unigênito e tornou-se primogênito, o primeiro de muitos. E em sendo o primeiro de muitos, ele se torna a nossa matriz. A pessoa para a qual nós olhamos e a pessoa que recebeu do próprio Deus o seguinte elogio: este é o meu filho amado, em quem eu tanto me comprazo por ocasião do batismo nas águas. Se Deus olha para Jesus e diz assim, este é o meu filho que eu amo, quer dizer que Deus ama aquele cara. Então eu devo olhar para ele, porque se eu viver como ele, também serei amado por Deus. Então Jesus, para mim, ele além de ser o meu Senhor, é claro, o meu Salvador, o meu Senhor, ele é o meu parâmetro, o meu exemplo de vida. Aliás, talvez uma pergunta que melhorasse o mundo. Eu até sugiro aos nossos telespectadores: se todas as vezes que fôssemos decidir algo, nós nos perguntássemos o que Jesus faria? Quantas vezes a gente lugar. se faz essa pergunta. É verdade, isso é dos nossos princípios. Talvez também. muitas coisas equivocadas que fizemos, nós não teríamos feito. Então Jesus, para mim, é esse amigo, é esse Senhor que, além de me fortalecer, me serve de parâmetro, de exemplo. E tu acredita, tu acha que que Deus fez Jesus pronto, ou ele evoluiu, tem o seu mérito na evolução? Quando a gente olha para o Evangelho de João, né, que é diferente dos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, aí João tem uma escrita diferente. E não é de estranhar, porque João era o discípulo mais novo e ele se inclinava o rosto no ombro, no peito de Jesus. Era o mais amoroso? Mais amoroso. Então, ele fala da pré-existência do Cristo.
né? Ele fala disso, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus e estava com Deus, e chegou o momento que o que era verbo, o que era profecia, o que havia sido profetizado, transformou-se carne, encarnou, e nós vimos a sua glória. Eu acredito que Cristo, ele nasceu como criança, como todos nós, e de acordo com a formação do aparelho psíquico do ser humano, do cérebro, embora sendo Deus, embora sendo Cristo, ele foi aprendendo também, ele foi tomando consciência, falando da perspectiva humana, né, de Cristo. Mas Cristo é sensacional. Né? É sensacional, é espetacular. Verdade. Quero deixar uma pergunta, que hoje já estamos no limite do nosso primeiro bloco, do nosso primeiro tempo. Passa muito rápido. Logo vem o cafezinho. E a questão é a seguinte, Paulo, nós vivemos numa sociedade, né, que tem experimentado avanços científicos, tecnológicos fantásticos, uma velocidade espantosa. O que demorou décadas para acontecer, hoje se transforma, a mudança é constante e muito rápida. Uma sociedade que avança muito, né, pela ciência, pela tecnologia, pelas próprias descobertas no campo da medicina, mas vemos ainda uma sociedade convivendo com as suas próprias contradições, com a melancolia, com o vazio existencial, com a falta de sentido para a vida, com a falta de identidade sobre si mesmo. Qual é o papel da religião como um todo nesse contexto? Eu quero retomar o próximo bloco a partir desta reflexão aqui no nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred.
Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você acompanha aqui na TV Diário, pode acompanhar pelo YouTube e aí com a possibilidade de resgatar a qualquer momento o tema que mais lhe chame a atenção, como esse que nós estamos tratando hoje, com a presença especial aqui do pastor Paulo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que por sinal é meu conterrâneo de São Gabriel, né? Temos coisas comuns, coisas boas, referências comuns e muito boas. Né? E vamos retomar o programa com a pergunta que eu deixei no final do bloco anterior e que resumidamente nos remete a isso. Né? O avanço tecnológico e na contramão o atraso moral. Qual é o papel da religião nesse sentido, para aproximar estas duas questões que são tão importantes para o equilíbrio da sociedade que passa pelo equilíbrio individual de cada ser? Primeiro, Vicente, o avanço tecnológico e o ser humano, eles não se excluem mutuamente. E a vivência humana e a felicidade humana. Mas eu gosto muito, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Cury, Augusto Cury, numa palestra que ele deu, e ele comentou comigo que depois ele pôs num livro, né, sobre depressão. Ele disse, nós nunca estivemos tanto no auge da indústria do lazer, porque eu sou da época que para gravar uma música nós tínhamos que pegar o gravador, você lembra, Vicente? Opa. Esperar o programa de rádio, aquele momento agora é só para gravar. Isso. E contar com a anuência do cachorro para ele não acuar. Né? Mas hoje você tem acesso à tecnologia, mas não obstante isso, parece que cada vez nós temos a sensação de que estamos sozinhos. Sozinhos. Gosto muito de uma leitura de um filósofo sul-coreano que se mudou para a Alemanha aos 22 anos, chamado Byung-Chul Han. Ele escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, que chegou ao Brasil em 2015. Ele diz que a pós-modernidade, a liquidez de Bauman, trouxe para o ser humano algumas ilusões. Por exemplo, segundo Byung-Chul Han, ele diz que a eclosão das doenças psiquiátricas, inclusive da solidão, tem a ver com três coisas. Nós somos instigados o tempo todo por essa sociedade capitalista, essa sociedade individualista, essa sociedade egocêntrica, a estarmos o tempo todo sendo positivos, o tempo todo sendo produtivos e o tempo todo estando conectados. Só que nós não somos seres de permanência, nós somos seres de estação. Nós somos seres do outono, do inverno, da primavera, do verão. Hoje eu estou bem, amanhã talvez eu não esteja. Eu não posso o tempo todo ser positivo. E daí, nessa esteira, as pessoas elas ficam com medo. Eu falava com o Brandão, com medo de dizer eu não estou bem, como se isso fosse um fracasso, um ponto de vulnerabilidade. Então eu preciso estar o tempo todo positivo. Tu tá bem, Vicente? Não, eu tô bem, mas por dentro você está destruído. É verdade. Eu preciso estar o tempo todo produzindo, porque hoje as pessoas não se comunicam mais. São os papéis que se comunicam, são as grifes que se comunicam. Não é o Paulo que se comunica com o Vicente, é o advogado Paulo, o psicólogo Paulo, é o psicólogo tal.
E o sujeito está se perdendo nesses papéis que ele interpreta na sociedade em busca do quê? Em busca de reconhecimento, de ser aquele sujeito produtivo. E o sujeito conectado o tempo todo. Eu preciso estar atualizado. Nós não somos assim, não somos feitos para sermos assim. E isso está isolando o ser humano, está esgotando o ser humano. E o ser humano isolado, ele não luta com o outro. Ele luta consigo mesmo. É um conflito ali. Aí começa os conflitos. Eu acredito que essas demandas subliminares, muitas vezes, que a sociedade emite, tem nos achatado. Tem nos adoecido. Somos uma sociedade cuja alma está infartando. E a religião pode ajudar a consertar? A religião... Eu vou fazer aqui uma separação entre religião e espiritualidade. Roger diz que nós somos um ser biopsicossocial. Eu gosto muito desse conceito. O antropos bio, porque somos um homem biológico, orgânico, mas também somos psico, temos uma psique, um aparelho psíquico, mas somos social também. Nós nos constituímos a partir do outro, né? Tanto é que o Tom Hanks, naquele filme O Náufrago, teve que fazer uma bolinha ali, como é que é o Wilson? O Wilson, para ele não, as defesas egóicas deles não falirem e ele surtar, né? Mas nós somos esse ser social e eu diria também, ouso dizer, que somos pneuma, termo grego do qual se deriva a palavra portuguesa espiritual. Espiritual no sentido de transcendência. Exatamente. Nós não nos contentamos com a finitude da vida. Parece que existe algo mais, né? E essa necessidade de transcendência, ao contrário do que Spinoza falava de imanência, essa necessidade de transcender, de acreditar que a morte não é o fim. Essa necessidade, ela é suprida pela espiritualidade, que é conduzida, e eu vejo a religião como condutora das espiritualidades. Viktor Frankl tem um livro chamado A Presença Ignorada de Deus, onde ele vai dizer que todo mundo, por natureza, precisa entrar em contato com a transcendência. Com alguma coisa. Com alguma coisa. Que dê sentido. Meu Deus, será que a vida é isso aqui? E há que haver essa necessidade desse sentido, né? Justamente para que se possa o homem transitar por todas essas emoções, essas estações muito bem colocadas. É uma figura muito bela trazida até para a gente conseguir definir a alma humana. E penso que seja justamente essa a busca do homem, de um modo geral, né? Transitando aqui a colar por diversas filosofias em busca de algo que de fato é isso. Isso preenche algum vazio, algum sentido, me traz alguma compreensão que vai me ajudar a navegar melhor nesse mar bravio. E aí, tratando dessas questões sociais trazidas realmente, nunca se precisou tanto do Cristo como nos dias atuais. Por conta de todas as demandas que vemos acontecer no mundo hoje e certamente isso impactando com esse mundo íntimo, aonde buscamos bases. E de que forma estamos estabelecendo essas conexões com essa espiritualidade que cada um encontra a sua maneira, pelas possibilidades que a religião apresenta, que as filosofias de um modo geral apresentam, que as pedagogias, as ciências de todas as áreas nos levam a partir da própria estrutura médica, né, em termos de técnicas, para que a gente consiga se encontrar nesse processo e acessar. Que penso ser esse o objetivo maior da espiritualidade com relação a cada um de nós, que possamos individualmente acessar o nosso melhor, porque somos criações de Deus, né? E isso é uma proposta de todas as filosofias, independente da fé que o indivíduo professe.
existe um pai, ainda que algumas culturas mais de um Deus, mas existe um ser supremo, ou mais de um ser supremo, existe uma autoridade máxima, e é com ele que temos que estabelecer. E nesse aspecto eu penso que a Igreja Evangélica conecta muito com o pensamento espírita no sentido dessa necessidade de conexão, no sentido dessa apropriação de conexão com um Cristo que nos leva a uma postura diferente de vida, a uma visão diferente e, em principal, estabelecer relações saudáveis com o outro, né? Nessa figura de relações, para que a gente possa, nesse processo, se encontrar. É impossível eu crescer vivendo em celibato, eu vivendo isolado, sem a possibilidade de experimentar com a outra alma humana todos os processos onde eu possa me conhecer. O autoconhecimento depende do outro. Eu preciso do outro até para sentir raiva. É impossível sentir raiva sem a figura oposta ali nesse mundo de relação. E nesse sentido eu penso que há uma grande conexão entre o que pensa o Espiritismo com relação à Igreja Evangélica também, e muito belo essa sua fala nesse sentido, né? Como você vê as possibilidades, o que ficaria de sugestão de possibilidades para que possamos todos nós, de um modo geral, independente da fé que professe, buscar sintonizar melhor, de maneira ajustada com esse pai, para a gente não cair no fanatismo de um homem-bomba, para a gente não ir por outros extremos ou totalmente uma negação, como ocorre em muitas etapas. Eu só gostaria de complementar ali, até acrescentar para te analisar, Paulo, que algumas religiões também prestam um desserviço quando elas são fundamentalistas ou quando elas se baseiam apenas na letra fria da lei, né? Então, quando elas se apegam a dogmas, né? Então, realmente, às vezes, a palavra religião hoje ela está sendo vista com um certo, vamos dizer assim, receio, né? Por isso eu acho tão importante, né, essa tua fala da questão dessa diferenciação da espiritualidade, né? Exatamente. Eu acho que o Deus que Jesus Cristo veio apresentar para nós, o Pai, ele é um Deus que diz para nós assim, em outras palavras, que não existe verdadeira espiritualidade divorciada do meu próximo. Deus nos ama, né? Ama a todos. Deus ele não pode ser definido. Uma vez um acadêmico me perguntou, defina Deus para mim, e eu disse para ele, Deus ele não pode ser definido porque não pode ser limitado. E tudo que é definido é limitado. Deus ele só pode ser percebido. Então, independentemente de como você percebe Deus, aproveite essa percepção de Deus e entenda que Deus, primeiro, ele quer melhorar você como pessoa. Porque esse é o objetivo do Evangelho. E Evangelho significa boas notícias. E a boa notícia é que Deus nos ama e Ele quer se relacionar conosco, e desse relacionamento com Ele, Ele quer nos melhorar como pessoa. E melhorados como pessoas, inevitavelmente nossas relações melhorarão. Este é o objetivo do Evangelho. Porque o homem é o próprio diabo de si mesmo, num certo sentido. E Jesus veio nos salvar. Também uma pergunta que me fizeram, do que Jesus veio nos salvar? Eu acho que Jesus veio nos salvar de nós mesmos, das nossas tendências egoístas, do nosso narcisismo, que hoje o narcisismo está diluído na coletividade, né? Jesus vem nos salvar de nós. E quando é que Jesus nos salva de nós? Quando Ele nos deixa em condições de perceber que nós não somos mais importantes e nem melhores e mais especiais do que as outras pessoas. Perfeito.
Eu estou salvo quando eu percebo que o Vicente, assim como eu, a Márcia, o Brandão, o Diógenes, assim como eu, também são amados por Deus. Que eu não sou especial para Deus por causa da minha performance. Não. Eu acho que isso é importante para o ser humano. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Exatamente. Exatamente. Do que adianta termos um arcabouço teológico, sermos catedráticos, termos doutorado em teologia, se isso não nos melhora como seres humanos? Se não faz com que o marido seja fiel à esposa, a esposa fiel ao marido. Se não faz com que o pai olhe nos olhos do filho e diga, filho, perdoa o pai. Perdoa o pai, porque muitas vezes o pai errou tentando acertar. Não são os rótulos, né? Eu acho que os rótulos, eles são produzidos para tirar o foco do que é mais importante. E a prática da caridade, da solidariedade, qual é a importância, na tua opinião? Eu acho que a caridade, a solidariedade, ela é uma das maiores manifestações do dilatar da consciência de Deus na vida de uma pessoa. Quanto mais dilatada é a consciência da presença de Deus na vida de uma pessoa, mais esta pessoa é caridosa. Não como tentativa, como moeda de troca. Eu vou ser caridoso porque eu sou uma pessoa que tem déficit de autoestima alta, então eu vou tentar ser caridoso, ou talvez por eu ser patrocinado por culpas reiteradas, eu vou ser caridoso como uma tentativa de compensação. Não é nesse sentido. É a busca do amor incondicional, né, que Jesus nos prega, nos exemplifica, né? Eu acredito que para nós seres humanos é quase que impossível a incondicionalidade mas a busca do amor, mas a tentativa tem que continuar, né? Porque a gente sempre vai querer algo em troca, né? Ainda, né? Hoje você perguntou, Márcia, hoje as pessoas têm fome, como os titãs, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? As pessoas têm fome daquilo que os olhos não comem. A alma não se farta e não se alimenta daquilo que os olhos veem. As pessoas, elas não têm fome de comida, de sexo, de droga. Elas têm fome, muitas vezes, de um abraço, de uma escuta atenta, de um tempo de qualidade. Fome de sentido, né? Elas têm fome de sentido, de significado. Há muitas pessoas com a pá existencial na mão, cavando fundo, 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 em buracos escuros, tentando buscar um sentido na vida. E a religião, a espiritualidade, Jesus, seja lá a nomenclatura que demos, ele vem não de encontro, mas ao encontro dessa necessidade. Perfeito. Tu acredita que a natureza humana vai chegar à perfeição? A maior perfeição de um ser humano é reconhecer a sua imperfeição. Eu acho que o reconhecimento da nossa imperfeição é o auge da nossa perfeição. Verdade. É impossível começar a tratar algo que tu não reconhece, que tu não identifica que tem, né? Jesus dizia, criticando as autoridades religiosas da época, os sãos não precisam de médico. Vocês só vão precisar de mim quando vocês perceberem a necessidade de vocês. Aí eu cunhei uma frase que diz assim, só sabe da graça de Deus quem sabe da queda. Enquanto o ser humano não se perceber, não falir existencialmente e não perceber que ele precisa de ajuda, ele nunca vai melhorar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso. Eu gosto desse verso que está entre os macários, que em grego significa as bem-aventuranças de Jesus. Não é pobre de espírito por sermos miseráveis de espírito ou
ou sem entendimento, ou simplórios, mas aquelas pessoas que reconhecem, que não dão conta de tudo da existência. E as diferenças, Paulo? Outro dia terminei uma exposição e veio uma pessoa e me perguntou: por que existem pessoas tão diferentes? Por que pessoas nascem diferentes? Por que pessoas nascem na palha, como a gente chama, na miséria, e outros na fortuna? Por que pessoas chegam a esse mundo com deficiências físicas, mentais, emocionais, e outras parecem acima de todos os problemas? Por que essas diferenças ainda hoje entre os seres humanos? Essas são questões não centenárias, mas milenárias, né? Por que um Deus tão bom, tão amoroso, um Deus bom e poderoso permite que as suas criaturas sofram? Ou esse Deus não é tão amoroso, ou ele não é tão poderoso assim, né? Então, muito se falou, se escreveu sobre isso. Mas eu gosto muito de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Dentre tantas obras, ele foi um defensor do cristianismo, né? E ele diz que Deus ele pintou um quadro muito bonito, e apagou a luz e foi para casa, e que durante a noite alguém entrou, estragou a obra dele, e no outro dia as pessoas, né, começaram a criticar aquela obra. Né? Eu acho que Deus fez tudo perfeito, e Deus nos criou com livre-arbítrio, com a capacidade de ser produto das nossas próprias escolhas. E é nesse interregno aqui, é nesse ato, onde Deus nos constituiu com a capacidade tanto de produzir coisas boas como coisas ruins, que aquilo que foi maravilhoso que Deus criou, ele começou a ser distorcido. E essa disparidade econômica, vamos dizer assim, social, ela também nasceu disso. Eu acho que o próprio ser humano, né, por não saber manusear aquilo que Deus lhe deu de bom e fez talvez mau uso daquilo, gerou tantos problemas sociais, né? E como Deus quis não se intrometer, porque isso daí não seria livre-arbítrio. Se Deus então se intrometesse, não seria livre-arbítrio, né? E eu não poderia ser responsabilizado pelos meus atos, né? Se eu fosse pré-programado para funcionar de um jeito, aí não teria sentido a responsabilização. Eu acredito que isso é uma das gêneses dos problemas sociais. Somos o resultado das nossas escolhas. Produto das nossas escolhas. Exatamente. Paulo, temos pouco tempo. Isso, eu só queria fazer um comentário, Paulo, assim, ver se tu concorda ou se tu tem alguma coisa a acrescentar. Mahatma Gandhi, né, que foi o grande pacificador que libertou a Índia da Inglaterra e que tinha uma paixão muito grande por Jesus, né? E ele era questionado por isso, né? Porque ele trazia Jesus sempre nas suas palavras, né? Ele falou que se perdesse todos o que está escrito aqui na Terra, e se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Sim, eu lembro. E aí um repórter perguntou para ele, né? Por que então, se tu ama tanto Jesus, né? Por que tu não se torna cristão? E ele falou: porque ao observar as atitudes dos cristãos, eu não acho condizente com Jesus. Será que nós estamos muito longe de Jesus? Eu acho que nós estamos perto de Jesus, ou melhor dizendo, o protagonismo sempre é de Deus. Todo o movimento humano em relação a Deus será sempre secundário. Se eu decidir procurar Deus, é porque Deus já me procurou. Né? Eu acho que Deus está próximo, eu acho que a gente não tem se deixado melhorar, se transformar. Ele sempre esteve próximo. E como nós sempre usamos o outro como parâmetro avaliativo, é importante, através das nossas relações, do nosso convívio, nós demonstrarmos aquele produto que a gente quer vender. O Evangelho, os valores, a fé, o amor, ele é um produto, usando uma linguagem mercantil, empresarial, ele é um produto que só vai ser vendido se eu vivenciá-lo.
Então, o sucesso da venda do Evangelho, da paz, do amor, ele é proporcional à vivência dele. Sem dúvida. Márcia, para agradecer o nosso convidado, né? É como um processo educacional, né? De um pai exemplificando para o filho. Children see, children do. Crianças veem, crianças fazem. Perfeito, perfeito. E nesse sentido, penso eu que o papel da oração, né, nessa busca de conexão, também tenha um grande significado nesse processo inicial, né? Começar a estabelecer uma relação através da vibração. Como você verifica, para nós encerrar, essa questão da oração, essa importância da conexão para espiritualidade, espiritualização? A oração, por incrível que pareça, ela nasce na comunicação entre os seres humanos. Uma criança que se comunica, ou os pais que proporcionam uma comunicação para uma criança, essa criança vai ter maior facilidade de se comunicar com Deus. E a comunicação com Deus, mesmo Deus sabendo que nós vamos falar antes mesmo de fazê-lo, ela foi estabelecida por Deus para que a gente crie uma intimidade com Ele. E que dessa intimidade com Ele surja também as demais intimidades da nossa vida. A oração é fundamental. Ore, você que está assistindo esse programa, ore, fale com Deus, dirigindo, caminhando, dirigindo e observando o trânsito, é claro, né? Caminhando, fale com Deus. Isso é terapêutico também. Isso vai ajudar você. Verdade. Pastor Paulo, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que os telespectadores, né, gostaram demais, como nós gostamos. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Foi um prazer rever um conterrâneo. Sempre é bom, né? Conhecer a Márcia, rever o Diógenes e o Brandão. Obrigado. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, vai ficando por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.